Quais as principais características de uma pessoa que sofre com o estresse? Bem, estresse é um assunto de máxima importância para os tempos atuais. Antes de responder, eu gostaria de fazer uma colocação a uma pergunta fundamental. Quem somos nós, os seres humanos? Somos só biologia? Somos 4 dimensões num corpo: físico, mental, espiritual e social. Dá-se muito valor ao social, porque é o mais óbvio, está nos nossos olhos. E ao físico também, mas se esquece do psíquico e do espiritual. Então, as principais características do estresse de uma pessoa podem vir dessas 4 dimensões. E são agressões que nós recebemos e não sabemos responder. Não existe uma mais importante que a outra. A gente fica dando importância ao físico e ao social e esquece que temos um psique e temos a dimensão espiritual. Eu estou falando de mim mesmo isso? Não. A Organização Mundial da Saúde coloca isso claramente. O estresse está ligado a alguma outra doença, como depressão ou ansiedade? Pode ser o gatilho que desencadeie principalmente a ansiedade. E se a ansiedade é permanente, é crônica, pode levar à depressão. E isso depende também das suas inclinações pessoais. Tem gente que tem grande inclinação pessoal, até genética, familiar, que um pequeno estresse é um gatilho suficiente. Em outras pessoas que são mais resilientes, que é uma palavra da moda, mais resistentes, por assim dizer, elas demoram um pouco mais de tempo, mas pode apresentar isso num período um pouco mais longo. É comum o estresse se manifestar de forma diferente entre as pessoas? Perfeitamente diferente. Por isso que eu falei nas 4 dimensões. Pode começar por qualquer das 4 dimensões. O indivíduo, depois de um longo período de estresse, pode apresentar uma hemorragia digestiva, ou pode apresentar uma crise de asma, pode apresentar uma crise de pânico, pode apresentar uma crise social, de problema no trabalho, problema com a esposa, com os filhos. E ele pode entrar numa crise depressiva profunda. Vai se manifestar de pessoa a pessoa de acordo com a sua fraqueza. Qual o maior sintoma físico de uma pessoa estressada? Se é uma dor de cabeça, se é uma irritabilidade, mas... São os mais comuns, na verdade, você tem razão. Uma dor de cabeça e uma irritabilidade. Então, e se você tiver uma predisposição para enxaqueca, que é uma coisa muito comum, principalmente nas mulheres? É uma descrição clássica. Doutor, eu fico estressada e a enxaqueca vem com tudo. Então, essa pessoa vai ter que aprender, de alguma maneira, a controlar o seu estresse. Como que pode ser tratado o estresse? Primeiro tem que ver o gatilho, de onde que nasce o estresse. Porque, na verdade, o que é? O estresse é uma agressão que você sofre. Agora, a sua resposta ao estresse é que vai depender. Tem gente que leva uma pisada no pé, já é um gatilho, o indivíduo já fica irritado, já quer bater no outro. Tem gente que leva um chute na canela, nem aí, mas ele fica bastante aborrecido se alguém fala mal da mulher dele. E tem o cara que passou uma noite inteira acordado trabalhando, no dia seguinte ele é um zero à esquerda. São situações diferentes e cada indivíduo vai reagir de uma maneira diferente. Um pode rir do outro dizendo, poxa, você se estressa à toa, porque o gatilho dele é outro. Falando da dimensão espiritual, um gatilho muito importante que ninguém dá valor é o sentimento de culpa. Levando o indivíduo à tristeza e ele de repente se encontra outra vez com aquela situação que foi o começo de tudo, aí ele capota. O isolamento social que a gente viveu esse ano pode ser um dos gatilhos que estressa o indivíduo, né? Isso já se discutiu e se discute na mídia aos montes. E você entrando nos noticiários dos principais canais, você está aí. Fulano de tal, não aguento mais. Outro, não aguento mais. Fulano se suicidou, fulano matou, fulano agrediu. Muito comum nas famílias que vivem em espaços muito pequenos. Às vezes o pai é alcoólatra, ele agride a família inteira. E isso aumentou a agressão à mulher e aos filhos. O que é isso? O indivíduo já tem a predisposição e o gatilho foi o isolamento. Não esqueça de dar o seu like, mande as suas sugestões, comunique, transporte para outras pessoas.